Olá, hoje nós vamos para o capítulo 23 do livro dos Salmos. Isso significa que hoje nós vamos ler, estudar, rezar o Salmo 23. Salmo 23 na numeração grega que nós estamos seguindo e na numeração hebraica é o Salmo 24. Dependendo da sua Bíblia, se a sua Bíblia ela segue a numeração hebraica, com certeza será o Salmo 24. Mas como nós seguimos a numeração grega, é o Salmo 23. Salmo 23 é chamado de hino de procissão. É hino de procissão mais por causa da segunda parte do Salmo, do versículo 7 ao versículo 10, que são fragmentos dos hinos cantados numa procissão. A primeira parte do Salmo é mais um salmo, uma lei moral. A primeira parte é mais como se fosse um tratado de moral, né, de conduta. A segunda parte é um hino de procissão. Importante lembrar que da família dos salmos, este salmo é considerado um salmo de um cântico de Sião. Lembra quando nós estudamos as famílias dos salmos? Dentro ali do item, dentro ali do bloco dos salmos de louvores, nós tínhamos ali um chamado Cânticos de Sião. Então esse salmo, ele é considerado um cântico de Sião, mas ao mesmo tempo também considerado um salmo litúrgico ali de instrução, porque, como eu disse, a segunda parte dele é uma liturgia de uma procissão. Então nós poderíamos considerar esse salmo em duas famílias. A família do Cântico de Sião, né? O Cântico de Sião, o salmo de louvor, a primeira parte, mostrando ali um tratado de moral, e a segunda parte, uma liturgia dentro dos salmos de instrução, que nos lembra justamente um hino cantado nas procissões, tá bom? Então, lembrando, esse salmo faz parte de duas famílias de salmos. É um cântico de Sião, mas ao mesmo tempo também é uma liturgia, tá bom? Dá um joinha aí nesse vídeo, dá um like aí, convida as pessoas para fazer com a gente essa caminhada. Deixa eu te dizer, muito obrigado pelos comentários que vocês têm feito. Eu tenho como costume, já falei para vocês, eu leio todos os comentários, faço questão de ler todos os comentários. Muito obrigado, viu? Obrigado aí porque vocês sempre comentam e tal. Aliás, esse dia uma pessoa comentou, padre, fale aí da Arca de Noé. Nós já falamos da Arca de Noé, entra lá no Gênesis. Então qualquer assunto, qualquer tema da Bíblia que nós já tenhamos lido, volta lá nos vídeos. Né? A pessoa me perguntou sobre a Arca de Noé, vai lá, leia comigo e assista os vídeos do Gênesis. Aliás, se você está comigo agora fazendo essa leitura e não leu os primeiros livros, é muito bom. Começa lá, desde o livro do Gênesis, nós temos todos os vídeos para você fazer, para você ler, tá bom? Tá certo? Então vamos ler o Salmo 24, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Aliás, Salmo 23, né, gente? Salmo 23 nós vamos ler. Nesse momento é muito, muito interessante. Presta atenção, então. Presta atenção que o Salmo 23 ele tem dois momentos bem definidos. Do versículo 1 ao versículo 6, nós temos aí uma instrução moral, e do versículo 7 ao versículo 10, nós temos aí um hino de procissão. Vamos lá. Salmo 23, Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém, a órbita terrestre e todos os que nela habitam. Pois ele mesmo a assentou sobre as águas do mar e sobre as águas dos rios a consolidou. Quem será digno de subir ao monte do Senhor ou de permanecer no seu lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades, nem perjura para enganar seu próximo. Este terá a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Tal é a geração dos que o procuram,
dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, os vossos frontões ou os vossos dintéis. Levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, os vossos frontões. Levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. É Ele, o Rei da Glória. Então você percebeu? Trata-se de um salmo muito interessante, como eu disse para você anteriormente. Na família dos salmos, ele é considerado um salmo de louvor, considerado aí dentro dos salmos de louvor como um cântico de Sião, e porque traz um tratado moral, e depois é considerado também uma liturgia ali dentro dos salmos de instrução. Muito bem, esse salmo é interessante, primeiro porque esse salmo, a primeira parte dele, eu acho interessante você lembrar, do 1 ao 6, ele traz para a gente uma instrução moral, né? Do Senhor é a terra, tudo que ela contém, a obra terrestre, quem é esse digno? Quem é que pode subir ao monte do Senhor, permanecer? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades. Então, em primeiro momento, o Salmo traz para a gente uma instrução, um ensinamento moral. Quem é que entra no santuário do Senhor? Quem é que entra junto do Senhor? Quem é puro, quem não comete roubos, quem não faz injustiça, esse pode entrar. Aí você vai lembrar comigo, esse salmo é muito parecido com o Salmo 14, que nós já estudamos. Lembra que eu te falei que o Salmo 14 era aquele salmo que deu origem àquela música que a gente canta na igreja, Senhor, quem entrará no santuário? Então, esse salmo é exatamente, é quase igual o Salmo 14. E exatamente como essa música que nós cantamos na igreja. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Aí olha, quem tem as mãos puras, quem tem as mãos limpas e o coração puro. Olha aqui, ó. Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Então, este Salmo 23 com o Salmo 14, eles trazem um ensinamento moral. Quem é que pode estar junto de Deus? Quem é que pode entrar no santuário do Senhor? Quem é que pode celebrar diante do Senhor? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, quem não é vaidoso, quem não suja a sua vida com injustiça. Então, o Salmo 14 e o Salmo 23 trazem esse ensinamento moral. E eu até falei para você que fundamentaram essa musiquinha que nós cantamos aí na missa, quando vai começar, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? É um ensinamento moral, uma música que é baseada no Salmo 14 e no Salmo 23. Muito bem, logo depois, olha que interessante, do 7 ao 10, aí olha aqui, ó, ele, do 1 ao 6, ele traz todo esse ensinamento moral. Quem é que pode entrar diante do Senhor? Quem é puro, quem tem mão limpa, quem tem coração puro, quem não busca vaidade, cujo espírito, quem não é vaidoso, tá não? Aí do versículo 7 ao versículo 10, olha o que acontece. Parece uma procissão, um hino de procissão. Levantai, ó portas, vossos dintéis. Dintéis é frontões, né? Levantai, ó pórticos antigos. Quem é esse Rei da Glória? Vai entrar o Rei, é o Senhor, o forte, o poderoso. É como se fosse aclamações de uma grande procissão. Tá bom? Tá certo? Agora esse salmo tem algo muito interessante que você tem que ver. Veja no versículo 1 comigo. Versículo 1. Primeiro, Salmo de Davi. Esse salmo aqui, ele não é um salmo que é cantado dentro do templo. Por isso não tem escrito ao mestre do coro, porque ele não faz parte do inário do templo. Mas é um salmo de Davi. Veja só. Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém, a órbita terrestre e todos os que nela habitam. Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém. A terra é de Deus e tudo que existe na terra é de Deus também. Esse texto, olha que interessante, esse texto, ele foi citado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 26. Quer acompanhar comigo? Olha aqui, ó. Primeira carta aos Coríntios,
versículo 10, aqui a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 26. Olha que interessante. Vamos começar aqui antes. Tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém busca o seu interesse, mas o do próximo. Comei de tudo que se vende no açougue, sem indagar de coisa alguma por motivo de consciência. Do Senhor é a terra e tudo que ela encerra. Entendeu? A discussão aqui entre o pessoal era se podia comer carnes que não eram puras. De repente, pode comer carne de porco, pode comer camarão, pode comer lagosta. Aí o São Paulo pega o texto do Salmo 23 e fala: de quem é tudo que está na terra? Tudo que está na terra é de quem? É de Deus. Ora, se tudo que Deus criou pertence a Ele, então tudo é santo, tudo é puro. Não existe nada impuro. Para com bobagem, né? Ora, está escrito aqui no Salmo, do Senhor é a terra de Deus, e tudo que ela contém. Se tudo que existe sobre a terra é de Deus, então tudo que existe sobre a terra é puro, é bonito. Para acabar com aquela história, este animal é impuro, não pode comer. Este animal não tem pata fendida, não pode comer. Esse animal não... Para com isso. Tudo que existe na terra é de Deus. Se pertence a Ele, é santo e puro. Então, de uma vez por todas, São Paulo responde às pessoas dizendo: pode ou não comer as carnes que estão no açougue? Pode ou não comer as carnes que foram colocadas para vender? Ora, se tudo é de Deus, não existe nada que seja impuro, tá bom? Então é um texto usado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 26. Muito interessante. Outra coisa aqui interessante nesse texto. No versículo 10, nós temos aqui a proclamação de um dos títulos mais antigos de Deus. Veja aqui comigo. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. É Ele o Rei da Glória. Senhor dos Exércitos. Muito bem. A expressão Senhor dos Exércitos é um dos títulos mais antigos referentes a Deus. Senhor dos Exércitos, em latim, é Deus Sabaoth. Deus Sabaoth. O que é Sabaoth? Sabaoth é uma transliteração do hebraico Sbaroth, né, para o latim. Ou seja, Sbaroth significa exército. Deus dos exércitos. A expressão Deus Sabaoth significa Deus dos exércitos. Muito bem, geralmente e muitas vezes nós usamos essa expressão para nos referirmos a Deus. Geralmente quando a gente canta o Te Deum, Te Deum é um hino de louvor, agradecimento, reconhecimento de Deus. É um hino que geralmente a gente canta no final do ano, ou então no final de uma conclusão de algum momento importante na igreja. Normalmente nós fazemos isso no final do ano, nós cantamos o Te Deum, e o Te Deum canta bem alto e bem forte: Deus Sabaoth. Deus Sabaoth. Como eu disse, Sabaoth é a transliteração do hebraico, que significa Deus dos exércitos. Deus dos exércitos. Muito bem. Deus dos exércitos é um dos títulos mais antigos que se refere a Deus. Ele é Deus dos exércitos porque Ele combate a nosso favor, porque Ele vence por nós e porque Ele é vitorioso na batalha. Por isso nós chamamos Deus dos exércitos, Deus Sabaoth. Tá bom? Muito bem, muito bem. Eu quero que neste momento você possa pegar esse salmo. Você vai desligar o celular, computador, tudo. Pega esse salmo, vai lá para o seu cantinho lá e vai rezar. Lembre-se, a primeira parte do salmo vai nos questionar.
quem é que entra junto de Deus? Quem tem coração puro, mão limpa, sem vaidade. Isso. Assim como diz o Salmo 14, o Salmo 23 repete. E aí depois nós vamos fazer o nosso momento, grande momento de louvor, olhando para Deus e dizendo: é esse o Rei da Glória. É Ele verdadeiramente o Rei da Glória. Não existe nada maior do que Ele. Não existe nada nesse mundo que possa superar a majestade de Deus. Reze assim, reze assim. E a palavra que vai iluminar o seu dia hoje é essa. Versículo 10. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. É Ele o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. É Ele o Rei da Glória. Et crutim Domini, fugit partis adversa. Vite teleo de tribiuda, radix Davide. Aleluia.